Quem não gosta de ver o seu time contratando, chamando nomes, se reforçando? Bem, eu acho que isso é uma coisa que qualquer torcedor, que não seja um corneteiro de bosta, gosta. Só que, geralmente, quanto mais você gasta, maiores vão ser as expectativas sobre o jogador. Imagina então quando você gasta mais de 100 milhões de euros. Geralmente esses jogadores vêm com uma expectativa muito grande e justamente por isso, contraditoriamente, não conseguem corresponder. Então hoje a gente veio aqui fazer uma tier list para julgar as melhores e piores contratações por esse valor absurdo. Bom, então vamos lá. Nossos tiers vão ser: pro primeiro lugar, ainda pagaria mais. Depois, valeu a pena. Ok, deveria ter sido melhor. Se arrependimento matasse, e era melhor ter pago para não ter vindo. Que vai ser a dedicação especial para a pior contratação, a maior burrada financeira da história do futebol, talvez. Então vamos fazer isso com a gente. Vamos começar pelo Gareth Bale. Foi a primeira contratação que ultrapassou os 100 milhões de euros por um detalhezinho. Foram 101 milhões. Por mais que o Real Madrid na época falasse que não foi, depois descobriu que foi. Daí... oficialmente 101 milhões de euros na temporada 13 e 14. Bale era um cara que começou no lateral esquerdo, tal, virou ponta direita, porque teve umas lesões lá no Tottenham, enfim. Ele veio pro Real Madrid, ganhou 5 Champions Leagues, 3 La Ligas em 7 anos. Ele só não venceu 2 das Champions que ele disputou pelo Clube de Madrid. Cara, ele tem gol em final. Foi importante na maioria das Champions. Demorou um pouco até pra se firmar completamente, mas quando se firmou, fez a parte do trio de ataque, BBC, que assim, nunca existiu tanto assim, né? As pessoas meio que criaram isso pra meio que... fazer o MSN, o BBC, MSN, mas... era mais o Cristiano e os dois, né? Exatamente. E daí demorou um pouco mais pra firmar. Mas assim, eu acho que não dá pra negar que foi importante nas campanhas que teve, fez gols importantes. É um cara que, assim, o final dele foi muito manchado, né? Ele teve muitas polêmicas lá, todo mundo lembra daquela foto dele, que quando ele conseguiu, se eu não me engano era isso, quando ele conseguiu a classificação para a Copa do Mundo com o País de Gales, uma bandeira do País de Gales escrito País de Gales, Golfe e Madrid nessa ordem de prioridade. Então, assim, realmente o final dele foi muito manchado. Na verdade, ele teve muitos problemas ali, ficou no banco, teve jogo dele dormindo no banco de reservas. Mas isso não apaga a história muito bonita que ele construiu no Real Madrid. Ele era um craque mesmo, assim, quem teve o prazer de ver o Bale jogar, com certeza gostava muito do cara, porque ele era um excelente jogador. E assim, é muito difícil você falar que não se agradou com um cara que ganhou 5 Champions, algumas sendo titular absoluto, assim. Não dá pra você falar que foi ruim. Bale, acho que você concorda. Pra mim, com certeza, valeu a pena. A gente vai deixar o top 1 e o último. Então, o primeiro depois, e o último, né? A gente vai decidir depois. Então a gente vai colocar todos eles, né? Até porque o último tem concorrência pra cacete. Tem muita concorrência. A gente vai colocar os que a gente acha que valeram a pena e depois fazer um ranking entre eles pra saber quem vai ser o primeiro. E a mesma coisa no fundo, se arrependimento matasse, vai colocar todo mundo que a gente acha que se arrependimento matasse estava ferrado. E depois colocar por último. Então, por enquanto, o Bale valeu a pena. Nós vamos ter uma briga boa ali pra ver se fica em primeiro. Eu acho até que não vou dar spoiler, na verdade. Depois vai ter o Pogba, indo pro Manchester United por 105 milhões. Na temporada 2017, foi a contratação mais cara da história, na época. Ele veio da Juventus. Ele veio depois de 4 anos. E vinha apresentando um futebol muito bom na época. Muito bom, chegou em final de Champions. E venceu a Europa League no United. E venceu 2 Copas da Inglaterra. E venceu... foi isso, em 6 anos. Em 6 anos, assim, a passagem dele não foi muito vitoriosa, ele teve muitos problemas com o treinador e tal. Até com o Mourinho. Até ganhou alguma coisa, chegou aqui e ali. Mas assim, foram anos muito difíceis pro Manchester United em geral, né? Quem que foi bem lá? Eu acho difícil colocar a culpa só no não tem como. No Pogba quando você vê o cemitério de jogadores que é o United. E não só naquela época, tá? Até hoje. Até hoje você vê, é um clube em destruição. Ainda mordeu a Copa da Inglaterra no passado, que nem conseguiu fazer 2 vezes na época do Pogba. Mas, de novo, uma Premier League terrível, então assim... O United é um clube que quando chega no fundo do poço, você acha que chegou e os caras continuam cavando pra baixo. Bom, a gente bateu um monte no Manchester United agora e parece um pouco contraditório o que a gente vai colocar. E daria pra fazer um vídeo só sobre o Manchester United, falando merda deles. Mas assim, a gente acha que ele deveria ter sido melhor, porque ali era uma época do United que ainda era ruim, mas era
era... Como é que eu vou dizer isso? Não era o começo da fase ruim, mas ainda... Tipo, os anos pra frente iam ser muito pior do que os anos que estavam ali. Eu Então, acho que é difícil colocar só no Pogba essa. é difícil, mas a gente acha que ele deveria ter sido melhor. Eu acho que pela quantia, pela... Tudo bem, até que a posição ali e tal. Mas ele tinha um negócio que parecia que ele jogava quando queria, assim. Parecia que ele tava no United ali, às vezes meio que sem vontade. Tava ali, mas mais ou menos. Sem muita determinação. Então, bom, a gente acha que ele deveria ter feito melhor. Agora a gente vai ter a contratação do Cristiano Ronaldo para a Juventus na temporada 18-19 por 117 milhões de euros. Cristiano Ronaldo que vinha de uma passagem vitoriosa pra cacete no Real Madrid, ganhando Champions pra caramba. E a Juventus que vinha de algumas finais, vinha de algumas batidas na trave na Champions e de uma hegemonia do caralho no italiano. Até pro próprio Cristiano Ronaldo, né? Bem, Naquela final. essa hegemonia se manteve no campeonato italiano. Por algum tempo, Ele ganhou o campeonato italiano, a Juventus vinha ganhou de a Copa 7 da títulos Itália, e ganhou mais 2 com ele, né? mas não conseguiu completar esse objetivo que era a Champions e Cara, não chegou perto. Mas não acho que foi assim, tanto culpa dele. Jogou bem quando estava na Juventus. tem aquele jogo pela Juventus dele do Atlético de Madrid, que o Atlético de Madrid faz 2-0 na ida, ele vira com hat-trick 3-0 na volta. Cara, não dá pra culpar ele, mas assim, caiu também 2 vezes nas oitavas, uma vez pro Porto, do Sérgio Oliveira, que tá no Sport hoje, de Recife. Caiu 2 vezes nas oitavas e uma vez nas quartas. Nos 3 anos que ele tava lá, chegou nem semifinal, não chegou a bater nem na trave, assim, chegar perto. Só que eu não acho que dá pra responsabilizar tanto ele. Então, ele é um cara que venceu muito, que saiu por 17 milhões, então digamos que a Juventus tenha gasto 100 milhões nele, é um cara que traz muito dinheiro. É que assim, se De você for marketing. olhar pelo olhar, é o Cristiano Ronaldo? É o cara da Champions? Talvez o torcedor da Juventus tenha ficado com esse gostinho de, podia ter sido bem melhor, podia ter querido mais, queria mais. Mas ao mesmo tempo, pelo que o Cristiano jogou e pelo que ele ganhou, eu não acho que dá pra falar que foi ruim. Eu ficaria entre o ok e o valeu a pena. Eu acho que eu vou de valeu a pena. A Juventus ela teve alguns problemas financeiros depois da saída do Cristiano Ronaldo, até por ter tido ele, porque quando ele tava lá, a arrecadação era uma, depois que ele saiu, caiu bastante. Mas o Cristiano Ronaldo não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso são os dirigentes ruins da Juventus. Se a Juventus entrar numa crise financeira, problema deles. Se você tava ganhando mais dinheiro por causa do cara e começou a ganhar menos dinheiro porque ele não tá mais lá, Você foi que tem que culpa saber sua que disso. se planejou mal, porra. Não foi culpa do cara que tava dando mais dinheiro pra você. Então, assim, a Juventus ela parou de ganhar campeonatos italianos depois, né? Mas, porra, nenhuma culpa do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo foi artilheiro de Série A, fez muito gol pela Juventus. Eu acho que valeu a pena mesmo. Também fiz uma das cabeçadas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Também contra a Sampdoria, ele sobe uns bons metros. O saco dele fica na altura da cabeça do cara. Isso aí, mano. Eu vou colocar no valeu a pena, então. São 2 valeu a pena, por enquanto. Não se preocupa que daqui a pouco vai piorar. Bom, o próximo que a gente vai falar agora é o Jack Grealish. Bom, pagaram 117 milhões nele na temporada 21-22. Ele tem o que a gente chama de taxa do jogador inglês, né? Na Premier League, qualquer jogador inglês ele tem um preço inflacionado. Bom, foi um preço muito alto, 117 milhões você pelo menos não deveria pagar em qualquer jogador. Bom, não dá pra dizer que ele não teve uma passagem vitoriosa. Ele ganhou 3 Premier Leagues, uma Champions League, ganhou Copa, um monte de Copa. Tríplice coroa, é o camisa 10, mas talvez não tenha o protagonismo que você espera de um cara, de um camisa 10 e de 117 milhões de euros. Eu acho que assim, é o famoso mais um grande craque inglês. Grande craque inglês Jack Grealish. Quando ele veio, era um bom jogador, mas todo mundo sabia que não vinha pra ser o craque do City. Ou se esperava isso, esperou errado, já sabe? Tipo, não deveria esperar por isso. Agora, eu acho que assim, se fosse logo depois que o City ganhasse a Champions League, a Champions League, aquele ano de tríplice coroa, ou ano passado, talvez, eu desse um pouco mais de crédito pra ele. Mas eu tenho a impressão que esse filho da puta é um grande acomodado. Eu também tenho essa impressão. Depois do ano de tríplice coroa, parece que ele virou só um beberrão que aparece em festa por aí, com todo respeito. Não, sem muito respeito, na verdade, porque eu não sei se o Grealish nunca vai ver esse vídeo nem ouvir o que eu falei. Dificilmente vai. Tá tudo certo. Então, assim, eu acho que esse é um problema que eu tenho com o Grealish. A passagem dele foi vitoriosa. Mas atualmente, eu não vejo ele mais rendendo. Dificilmente vai ser útil. Assim, não é um cara
porra, um jogador horrível, você falava assim, cara, como é que esse cara chegou no City? Nunca foi esse cara também. Ele nunca teve um baixo muito grande, nem um alto muito grande. Então ele tava ali, assim, era mais um. Eu acho que assim, teve as suas temporadas nas quais ele foi útil, nas temporadas anteriores ele foi útil, ganhou tudo. Ok, então assim, eu acho que não dá pra ter muito ressentimento também. O cara jogou, ganhou Vai tudo. reclamar do cara por quê? Mas, pra mim foi um grande caso de ok. É Eu sei bem que eu caso de toquei o pau ok. muito nele, mas é porque a memória do City nos últimos jogos, nesse último ano, tá um pouco amarga. Então, É, talvez eu sinta um pouco duro com o Jack Grealish. Mas eu acho que ele vale um ok aqui. Pera. who will be the next one? E agora a gente vai falar do Griezmann e vindo pro Barcelona. Vindo pro Barcelona é uma frase que vocês vão escutar frequentemente nas contratações ruins. E, bem, a primeira delas é o Griezmann. Ele veio pro Barcelona acho que por 120 milhões na temporada 19-20. Ele acabou faturando só uma Copa da Espanha e muito dinheiro. E, assim, nunca foi o que se esperava. Jogou Bem muitas longe. vezes fora de posição. Meio como ponta. Jogou numa época do Barcelona que o próprio Barcelona não estava nas melhores fases. É, passou 2 anos sem ganhar, né? A La Liga, por exemplo. Perdeu pro sem- Real só- e pro e não ganhou a Copa de Atlético de Espanha, Madrid. nas Champions não chegou bem. E Mesmo assim, com o Messi. foi um desempenho triste, tanto do Barcelona quanto do Griezmann. Não jogou nada do que se esperava, ficou 2 temporadas e já voltou para o Atlético de Madrid, onde foi comprado, e eu diria assim, tá jogando bem melhor do que um dia jogou no Barcelona. Tá É. jogando Simeone Ball lá com o Atlético de Madrid e acho que tá muito mais feliz. Talvez não ganhando tanto. É, acho que praticamente qualquer temporada que você pegar do Griezmann do Atlético de Madrid deve ser melhor do que qualquer uma das duas do... Somadas, as duas somadas. Possivelmente, as duas somadas do Barcelona, assim. Ele realmente não foi tão bem, jogando fora, enfim. Bom, é basicamente o que o Tomás falou. Acho que por isso, pelo preço que ele pagou, que pagaram pra ele 120 milhões e tal, Não valeu 20 milhões. Talvez seja exagerado, mas assim, não valeu metade do preço, eu acho. eu acho que ele vai mais pra esse arrependimento matasse aqui. Ele chegou com nome, mas nunca correspondeu, nunca chegou Coloca perto aí, do que se coloca aí. esperava. Esse eu acho que não tem disputar, não tem o que discutir que ele foi uma desgraça. Bom, próximo da nossa lista é o Felipe Coutinho, chegou no Vai pro Barcelona. Barcelona. De novo, meio da temporada 17 e 18, você vai lembrar ali em janeiro e tal, 117 milhões de euros. O Klopp insistiu muito pra ele ficar no Liverpool, falou, pô, se você ficar aqui a gente Você vai ser campeão da campeão. Champions. E não deu outro, o Liverpool foi campeão da Champions e o Coutinho não foi. Com certeza se arrependeu de ter ido pro Barcelona e com certeza o Barcelona se arrependeu de ter contratado o Coutinho. Foi, eu acho que foi um negócio que os dois saíram mal. Porque às vezes você tem um jogador que você contrata por muita grana, mas o jogador é uma merda mesmo e o cara foi a melhor oportunidade da vida dele. No caso do Coutinho, não. Ele foi pra um time que ele piorou, tava um time numa situação pior, e o Barcelona, mesma coisa. Não gostou nada do rendimento do Coutinho. Até que de títulos nem foi tão ruim assim, né? Ele ficou ali durante algum tempo, ganhou 2 La Ligas e 2 Copas do Rei. Até que vai. Ele fez aquela temporada que o Barcelona quase ganha a La Liga invicto, ele participa ali, eu lembro bem, ele aquela temporada ele nem foi tão mal, acho que foi até a melhor temporada dele pelo Barcelona. Que ele também mas- atuou bastante, teve muitos momentos que ele foi reserva, Muito não reserva, conseguiu se firmar. alternava muito titular e reserva. Pelo preço, é um jogador que você com certeza, por 117 milhões, você quer um cara que seja titular absoluto. Exatamente. E aí ele saiu emprestado pro Bayern pra colocar assim, a cereja do bolo. Ele fez 2 gols naquele 8-2, você com certeza vai lembrar. É um tipo de jogo que todo mundo lembra quando É um tava. dos jogos que fica marcado na Fica história marcado. do... Bem, Todo mundo lembra onde tava, ou pelo menos quando viu o resultado, lembra onde tava. Falar, caramba, o Barcelona tomou 8-2 e do o Barcelona Bayern do de Messi Munique. ali, não... Porra. Messi, Suárez, Que Coutinho taca. tava naquele time do Bayern e fez 2 gols. Então, assim, é uma contratação terrível, ela é ruim do começo ao fim, basicamente. Poucos momentos ruins, de lampejos e tal. Como eu falei, até que os troféus não foi a pior parte, mas Os troféus, assim, ele é que, não assim, foi o cara mais impactante esse desses é um dos troféus casos também. que esse caso dos troféus mascaram atuações muito boas, porque ele com certeza não foi o cara desses troféus. E ele ainda ganhou a Champions naquele ano que ele saiu pro Bayern. Então acho que ele preferiu. Exatamente. O Barcelona com certeza não é uma memória nem querida pro Felipe Coutinho, e o Felipe Coutinho não é uma memória querida pro Barcelona. Bom, então a gente vai colocar por isso tudo, ele no se arrependimento matasse aqui. Eu acho que ele ainda fica acima do Griezmann. Ele fica acima do Griezmann. Porque ele ainda teve mais vitórias, Teve alguns títulos, teve pelo alguns títulos, menos. participações ali, às vezes foi titular.
Pra mim, o Griezmann tá com certeza abaixo. E agora, a terceira contratação de mais 100 milhões do Barcelona, vai pro Barcelona de novo, foi o Dembélé. E todas na mesma época, né? Todas nesse mesmo período. O Dembélé foi 17, 18, de 2017 até 2019, esse período aqui. Todo mundo tentando repor o Neymar, né? Tentando ir pro Neymar numa época que o futebol estava bem inflacionado. Puta que pariu. A gente vai falar depois do João Félix. O Dembélé foi o que saiu mais caro dentre os três. Saiu por 135 milhões. E de novo, até ganhou algumas coisas, né? Foi no mesmo período mais do Coutinho. 3 La Ligas e 2 Copas do Rei. E assim, não diria que foi um mau jogador. Mas eu acho que também tem aquela do Coutinho. Títulos que talvez mascarem um pouco decepções. O Dembélé ele teve uma temporada bastante boa pelo Barcelona, que foi a última dele com o Xavi. E ele até saiu meio como traidor ali no final, porque o Xavi acreditava muito nele. Falava, pô, a torcida do Barcelona não gostava do Dembélé, a imprensa batia muito nele. Com razão, na verdade, porque ele teve muitos problemas de disciplina, chegava atrasado, enfim. Mas assim, o Xavi protegia ele, falava, o Dembélé é meu jogador, ele vai ser meu jogador e eu quero ele aqui, ele vai ser titular, ele vai jogar, e bancou o cara e ele jogava bem, respondia em campo essa bancada. Levou a La Liga. Levou a Liga, levou a Copa da Espanha, não chegou na Champions, mas tudo bem, acontece, né? São poucos, só ganha um, né? E, cara, só que ele saiu meio como traidor, porque ele tinha uma multa de 50 milhões que ele exigiu ali pra renovar. E é um valor que, pô, se você pegar perto do que pagou, não é um valor nem perto, né, do que foi pago por ele lá no começo. E é um cara que tinha acabado de jogar bem, que o Xavi bancava e ninguém entendeu nada, falou, pô, o cara vai sair agora por esse valor aí. E foi pro PSG. Foi pro PSG. Olha, eu acho que o PSG, ele não deve estar tão descontente, porque o PSG tá bem esse ano, tá bem. Essa temporada agora, é um renascimento. O Barcelona também está bem. Talvez, olha, eu acho muito provável que eles tenham um encontro aí. Um encontro na Champions aí. E aí vamos ver se a torcida do Barcelona volta a gostar do Dembélé por eliminar ele ou se ele volta a ser mais odiado ainda por eliminar eles. Vamos ver se esse confronto de fato acontece. Olha, no geral, eu acho que assim, não foi bom, mas não foi ruim. Só que foi decepcionante. Foi decepcionante. Eu acho que ele é bem a cara do deveria ter sido melhor. Eu acho que assim, a última temporada dele dá uma salvada do que seria um... Poderia ter sido bem pior. Poderia ser bem pior. A última temporada dele dá uma salvada, mas por 135 milhões de euros você tem que ser muito foda. Se ele tivesse repetido essa temporada por mais tempo, acho que talvez ele poderia até estar mais bem colocado aqui. Pode pôr, não deveria ter sido melhor aí. Vou colocar ele aqui, pá. Bom, vamos falar agora do Mbappé. Ele saiu do Mônaco para o Paris Saint-Germain por 180 milhões de euros, uma contratação definitivamente muito cara. Mas não foi 180 milhões de euros seco, né? Foi no... Eles fizeram meio que um bem bolado ali, porque foi o seguinte, oficialmente ele saiu, nunca mais jogou pelo Mônaco, desde a temporada 17 e 18, mas ele saiu como empréstimo, com obrigação de compra no começo da 18 e 19. Por 180 milhões. Pra burlar o fair play financeiro. Pra burlar o fair play financeiro ali, porque eles tinham acabado de contratar o Neymar e, pô, não dá pra contratar 180 milhões e 222 milhões numa mesma janela. Então eles precisaram fazer esse balanceamento aí. Então, oficialmente, ele chegou na temporada 17 e 18. Ele ganhou bastante coisa, ganhou 6 Ligue 1, mas você tá no PSG, então ganhar a Ligue 1... Pelo dinheiro que o PSG tem, ganhar a Ligue 1 é obrigação de, pô... ganhou umas Copas ali também, mas assim, o objetivo final dele, ele nunca conseguiu de fato atingir, que era a Champions League. Acho até que a temporada que teve mais possibilidade de conseguir com o Mbappé foi a que ele teve mais protagonismo. Sim. Então... Agora, na outra que eles chegaram na final, o Mbappé... com certeza o Mbappé não ficou bem marcado pelo gol que ele perdeu. De fato tem essa final aí, mas assim, é um cenário muito diferente, né, que perde pro Bayern de Munique. É um cenário muito diferente, aquele cenário de pandemia, então assim, mas de fato no cru ali, digamos que a temporada que o Mbappé teve sozinho, sem o Messi, sem o Neymar, ele até que foi bem. Então até por isso a gente colocou ele no foi ok. A gente... Tá, eu vou ceder o ok, pra você. Bom, então vai ficar no ok mesmo, porque é o seguinte... Ele é um cara que saiu de graça, então também não rendeu nada.
O PSG não tem problema com dinheiro, vamos ser sincero. Mas ainda assim, para qualquer time perder um cara que você pagou 180 milhões de euros, de graça é um problema. Até, pô, sem falar nos valores de contrato. Pô, cada contrato que o Mbappé renovava era um Mbappé novo que o PSG comprava. Então, assim... É que eu acho que assim, tá, eu não acho, eu vou colocar no aqui, porque assim, muita gente talvez tenha uma memória pior, porque o Mbappé não ganha, que o Mbappé não ganha Champions, mas é que assim, não era só o Mbappé que tá na conta. É. Tipo assim, era o Mbappé, era o Neymar, o Messi nem tanto, eu acho que o Messi, mas é. um tempo. Assim, a obrigação que o PSG tinha de ganhar Champions, essa obrigação, essa meta, não era só por causa do Mbappé. Sim, o Mbappé não era o ponto principal ali. Falava, pô, a gente tem o Mbappé, a gente Vamos pagou ganhar 180 milhões do Mbappé, ele tem que ganhar Champions pra gente. Era algo Neymar. dividido. Era algo dividido. Então Neymar. acho que assim, o Mbappé rendeu. Ok. Eu vou Ok. admitir essa. Eu acho que se fosse só ele ali, o cara. Vamos ganhar Champions, esse é o cara, esse é o nosso time. Né? Ok. Daí poderia ser do pior. E agora a gente fala da contratação do Hazard pro Real Madrid na temporada 19-20. Por 121 milhões de euros, que foi uma grana do caramba. Assim, foi naquele desespero de perdemos o CR7, perdemos o jogador que a gente tinha, perdemos o nosso craque, perdemos os cara o Mr. Champions, né? Precisamos repor. Precisamos repor. Então eu acho que esse foi eu acho que esse foi o primeiro problema da contratação do Hazard. Foi uma contratação meio afobada por um jogador que era muito bom, sim. O Hazard era muito bom, jogou bem no Chelsea, ganhou muita coisa. Ainda mais o time do Chelsea. Mas assim, eu acho que ele nunca valeu 121 milhões. Não é que ele decepcionou, não é que ele decepcionou, não era que era pra ter sido mais. Eu acho que ele foi mais caro do que merecia. Dito isso, eu ainda achava que ele era um ótimo jogador. E no Real Madrid... Não provou isso. Não. Bom, ele é um cara que sofreu com muitas lesões, Ficou gordo, ficou gordo. Ele virou até meme, porque ele virou garoto propaganda do Burger King. Ele fez uma propaganda pro Burger King lá, então... bom, de fato, quando você é o Eden Hazard naquele contexto, acho que não era uma boa ideia. Não sei quem que teve essa ideia. Deve ter sido... não sei, talvez tenha Deve ter funcionado. sido, acho que a ideia Talvez não pro aceitaram por Hazard, causa mas do pro bolso. Burger King... Pro Burger King funcionou bem, com certeza. Bom, é um cara que sofreu com muitas lesões, assim. Mal jogou. Mal jogou, poucos gols, poucas assistências, definitivamente não era o que se esperava. Se você pegar os títulos que ele ganhou... Até Champions, 2 La Ligas, Copa da Espanha. você fala, Se você olhasse, eu falaria, caramba, nesse currículo, porra... valeu a pena. Mas... Não jogou, né? Não jogou. Esse não é nem que os títulos mascaram, porque ele não fez... Não é nem que chega a mascarar, ele não chegou, ele mal fazia parte do time. Bom, assim... Ele aposentou, né? Logo, tipo, ele rescindiu com o Real Madrid e logo depois aposentou. Então, assim, também mostra que, mesmo depois de sair do Real Madrid, ele não tinha nem condição de jogar mais. Assim, olha... Eu acho que mesmo pra quem... Eu acho que foi um erro do Real Madrid contratar ele por essa grana, mas mesmo porque ele podia render, esse aí, se fosse de graça, tava caro. Tava caro. E eu gostava do Hazard, eu me decepcionei, assim. Acho que ele vai mais pra esse arrependimento matar-se aqui. Com certeza. Vai brigar forte pela última colocação. Bom, o próximo da nossa lista é o Romelu Lukaku. Ele chegou no Chelsea para a temporada 21-22, 113 milhões de euros. E o Chelsea campeão da Champions. Chelsea campeão da Champions. E por mais que tenha sido um Chelsea campeão da Champions, você via que faltava um homem-gol ali. E eu até me enganei no começo. Eu achei assim, cara, quando contrataram o Lukaku, eu falei, eu acho que o Lukaku vai jogar muito no Chelsea, é o cara que falta. Até porque o Lukaku vinha bem na Vinha Inter. muito bem na Inter. Ele ganhou o campeonato italiano ali, que a Inter não ganhava fazia muito tempo. Não sei se chega a ser ídolo, a gente estava discutindo isso até antes do vídeo. Mas eu acho que não, porque a Inter é um time muito campeão. Mas assim, eu acho que pelo menos algum nível de carinho com do torcedor ele tem. Então, cara, é um cara que chegou ali por um valor muito alto, mas ele acabou nunca correspondendo também. É mais um que não corresponde. Ele acabou ganhando só o Mundial de Clubes ali. É que assim, se você, o foda é que para um europeu é esperado você ganhar o Mundial de Clubes depois de ganhar Champions. Ainda mais que... Nos tempos atuais, você é esperado você ganhar Champions, e você ganhar Champions, quer dizer, você ganhar um Mundial, e você ganhar um Mundial sem ganhar Champions não dá muito muita peso. graça ali. Se fosse um time sul-americano, porra, Sim. ele jogou no Mundial, porra! Agora, para um time europeu... Pro time europeu, tanto faz. Pra eles, assim, é mais que... Com certeza não foi o Lukaku que fez a diferença nesse Mundial. Exatamente.
Cara, eu acho que assim, pelo conjunto da obra, por ele nunca conseguir deslanchar, por ele ficar pouco tempo lá e acabar saindo emprestado, ele até voltou pra Inter, né, pra tentar recuperar ali o protagonismo, mas acabou nunca conseguindo, de fato. Acho que por tudo isso ele merece deveria ter sido melhor. A gente até acha que ele não foi o pior jogador, porque na categoria de baixo, por enquanto tem só o Coutinho, o Griezmann e o Hazard. Cara, será que ele foi... Cara, eu não sei se ele tá junto com o Coutinho nessa brincadeira. Eu tô Então, a gente ficou bastante na dúvida aqui, mas eu acho que ele tá um passo acima, porque, tipo assim, por mais que ele tenha ido mal, por exemplo, o Hazard mal jogou, o Griezmann fez muito pouco. Agora, o Coutinho não foi tão... Será que foi? O Coutinho ele não foi tanta tragédia, mas até que, que o valor não ajuda e tem aquele 8x2. O 8x2, eu acho que o 8x2 pesa. O 8x2 pesa também. Então, assim, eu acho, pelo menos, vou dar a minha opinião nesse caso, eu acho que ele deveria ter sido melhor. Eu acho que não foi a pior contratação, mas assim, acho que se o Chelsea pudesse voltar e fazer de novo, acho que faria. Ok. Se arrependimento matasse, não. Poderia ser melhor aqui, perdão. E agora a gente vai falar do Moisés Caicedo, na transferência dele de 116 milhões pro Chelsea, logo agora na última temporada. Assim, eu não sei você, mas eu acho que é muito cedo ainda pra julgar. É muito cedo pra julgar. Ele ainda não ganhou nada. Avaliação, né? Ainda não ganhou nada, mas esse ano pode ganhar uma Conference League. Pro Chelsea importa? Não muito. Mais ou menos. Mas assim, ainda melhor do que ainda nada. Um torneio. Pelo menos o Chelsea atualmente com certeza é o favorito dessa Conference. Bom, o Caicedo ele é um cara que assim, ele até vem jogando bem no Chelsea. O Chelsea ele oscilou bastante essa temporada. O projeto do Chelsea até acho que é alguma coisa que vale a um vídeo. Muitos jovens, assim. É normal que oscile. E o Caicedo é só mais, tipo assim, é uma peça importante desse time, mas é só mais um nesses oscilantes. Então é um cara que de fato é difícil de você fazer uma avaliação concreta dele. É jovem, ainda tem, eu acho que ainda tem muito tempo pra poder jogar até aí, agora, o contrato é longo. correspondeu aos 116 milhões? Não, mas eu acho que tem bastante espaço e capacidade pra fazer. E até porque é difícil de um volante, primeiro volante, justificar 116 milhões em tão pouco tempo. Se ele ficar 10 anos no Chelsea, acho que até você pode ganhar bastante coisa. Ganhar bastante coisa. Você até pode falar, pô, o cara ficou aqui mó tempão. Então, assim, acho que no final, até pode ser que vale a pena, mas hoje é difícil avaliar. Por isso que a gente vai colocar ele aqui no ok, né? A gente concorda com isso? Eu concordo. Vamos colocar ele aqui no ok mesmo. Mas é um ok que ainda pode mudar bastante, né? Vamos pro próximo então, né? É o Declan Rice. Ele também veio por 116 milhões, também é primeiro volante, veio do West Ham, mas também você pode até considerar aquela taxa do jogador inglês, né? Bom, ele venceu pouca coisa, venceu só uma Supercopa da Inglaterra, pouco importa, pra falar a verdade. Mas, bom, é um caso muito parecido com o do Caicedo. Coisa com o Caicedo, praticamente. Vem jogando muito bem, acho que... Só que eu acho que ele vem jogando mais que o Caicedo. Vem jogando mais. Até porque o Arsenal é um time mais organizado, mais pronto. A gente tá gravando isso um dia depois dele ter metido 2 golaços no Real Madrid. Então assim, a memória ainda vem... A memória também tá boa. Sair dessa... Mas assim, tentando sair um pouco dessa memória e só pelo que ele jogou, eu ainda acho que ele foi uma boa contratação. É uma boa contratação. Agora, difícil jogar na segunda temporada. Pode cair bastante. Pode subir bastante também. Subir bastante. Por exemplo, se ganhar essa Champions, pra mim eu colocaria ele no ok. Eu colocaria ele nesse momento no ok, mas se ganhasse... Já põe no ok. Já vamos botar ele aqui no ok. Mas ele sobe lá pro valor a pena fácil. Valer a pena fácil. Inclusive eu colocaria ele num ok acima do Caicedo. Que eu acho que ele já tá jogando mais Caicedo. E ele fez 2 gols de falta, eu gostei pra caralho de ver aquilo, então... Então é isso. Eu achei bacana, pô. Bom, vamos matar essa trinca aqui, porque o Enzo Fernandes é o próximo. E ele tem uma avaliação muito próxima dos últimos dois. Ele chegou no meio de 22, 23, logo depois de ter sido campeão da Copa do Mundo. E ele tem uma trajetória muito legal da carreira, né? Ele vence se não fosse o Ribamar, a Argentina não teria sido campeã da Copa do Mundo. Se você não sabe dessa história, pesquisa aí no YouTube, porque ela é muito boa. Mas depois do vídeo acabar. Mas isso é verdade. Então o Caicedo, ele sai Ele começa a temporada 22-23 saindo do River, indo pro Benfica e logo é comprado 6 meses depois pelo Chelsea, pelos 121 milhões. Campeão da Copa e tal. Hoje ele é capitão do Chelsea, ele é uma das lideranças. E ele é um muito bom jogador, mas de novo, segunda temporada, difícil de avaliar. Ele vai completar 1 ano de clube em pouco tempo, completou agora, enfim, depende. Eu acho que ele... mas já foi 1 ano de clube, mas tipo, indiferente, assim, uns dias a mais, uns dias a menos. Exatamente.
Então, é um cara difícil de avaliar, mas como vai nessa mesma linha dos últimos dois, vamos colocar ele aqui no ok também, né? E aí... Eu acho que ele pode colocar ele empatado com o Caicedo, assim. Empatado. Ok, empatado com o Caicedo. Mas acho que é um pouquinho mais acima, na verdade, porque o Enzo Fernandes, ele é capitão, então assim, ele é um cara um pouco mais importante, então... bom, assim, no nível é Pelo próximo. menos o Chelsea assim, evoluiu em relação ao passado, deu umas respostas, tá bom. Tá ótimo. E agora a gente vai falar não só daqui, provavelmente todo mundo talvez lembre primeiro quando você pensa em contratação cara, também a maior contratação da história do futebol, financeiramente falando em dinheiros, em putos, né? O maior valor pago por um jogador na história do futebol até agora. Temporada de 2017 2018, Neymar foi pro PSG por 222 milhões de euros, saindo do Barcelona, de uma passagem muito bem sucedida, trio MSN, campeão Champions, La Liga, o cara era 4. Todo mundo sabe. E ele foi pro PSG, com certeza, com a missão de ganhar a Champions League, né, junto do Mbappé, que a gente já falou, e também o Messi juntou no final, mas só um pouquinho, mal dá pra falar. E nessa brincadeira ele venceu 5 League Ones, né, que de novo, pro PSG com aquele investimento... Tanto fez. Perdeu uma, ninguém lembra. Tá vendo? Eu nem lembrava disso, ninguém lembra também. E ganhou também Copa da França, mas de novo, pro PSG era esperado que ganhasse algumas. Ele nunca conseguiu atingir o objetivo de ganhar Champions, mas também não diria que jogou mal. Eu não acho. Que o Neymar ele tem um problema flagrante ali. Você pode até não gostar ou gostar dele e falar que ele se cuida pouco ou se cuida muito, sei lá, enfim, a opinião de cada um varia. E isso não entra nessa conta, mas assim, fato é que ele perdeu vários jogos importantes por estar lesionado no PSG. Inclusive a Champions que ele chegou inteiro, inclusive a Champions que ele jogou inteiro, acho que a única, né? Foi que eles conseguiram chegar na final. E ele quase ganhou, se não fosse o Neuer ali fazendo pelo menos uns 2 milagres na terra, era PSG campeão da Champions. E muita gente também vai cornetar o Mbappé por essa. Também merece. Merece em partes. Aquela bola que cruzam pra ele tá sozinho quase na marca do pênalti, ele recua pro Neuer, é um absurdo. O Mbappé é um cara que, ele perde bastante gols, mas esse é um que você não pode perder. Não sei porque a gente tá falando demais do Mbappé aqui. Vamos falar do Neymar. Vamos falar do Neymar, que com certeza rendeu abaixo do esperado. Rendeu abaixo do esperado porque o que você espera é vencer a Champions. Tudo bem, a diferença de estar numa categoria de não estar... vamos já falar aqui, ele deveria ter sido melhor. A diferença vai ser, uma bola não ter entrado, uma bola ter batido na trave? Sim, porque normalmente no futebol a diferença não é tão pequena assim, se a bola entra tá tudo bom, se a bola sai tá tudo ruim. Não é assim que funciona normalmente, mas nesse caso vai ser, porque se o Neymar ganha a Champions é um nível, se não ganha é outro. Até porque... O foda é você jogar o campeonato francês. Porque se você o Neymar tivesse um campeonato tipo Premier League, que pelo menos é um campeonato que você olha, você disputa, você tem uma competitividade, é muito melhor. Por exemplo, o City. Mesmo antes do Guardiola ganhar a Champions League com aquele investimento gigante, tava todo mundo falando, nossa, o City tá muito bom. Hegemonia do Guardiola. Nossa, como as contratações do Guardiola valeram a pena, mesmo antes de ganhar a Champions. Ok, a Champions faltava, claramente, era um buraco ali no trabalho. Era. Mas ele não dependia da Champions pra você chamar de um trabalho bem sucedido. Quando você tá na Ligue 1, é o único torneio que com esse investimento o PSG vai ter a condição de disputar, ser um torneio disputado. O resto é óbvio que o PSG ia ganhar algumas Copas da França. É óbvio que o PSG ia ganhar a Ligue 1. É óbvio. A gente traz essas referências de fora até pra dar um pouco mais pra entender, né? Porque a Ligue 1 é uma competitividade muito baixa. Então, pelo menos atualmente, com o PSG. E nesses anos que passaram, né, com o Neymar lá. Então, pra gente ter uma ideia ali, Ligue 1 meio que tanto faz. Então, por isso que o Neymar que tá aqui não deveria ter sido melhor. Sem o Neymar, dificilmente você vai dizer que o PSG, só foi campeão do francês por causa do Neymar. Se tivesse outro cara ali normal, de investimento grande, normal, mas grande, era só normal. O PSG era só um time, era só outra prateleira de time comparado aos times da Ligue 1. Não precisava ter sido tão bom, digamos assim, pra ganhar a Champions League. Era o Neymar veio, ele fez algumas coisas ali, eu não foi inútil, longe disso, mas pelo que veio, não rendeu. Eu colocaria ele no topo do deveria ter sido melhor. Sim, eu também concordo. Eu acho que ele foi melhor que o Pogba, melhor que o Dembélé e melhor que o Lukaku. Ele jogou bem, ele ganhou ele efetivamente jogou, ele foi protagonista, foi bem em alguns momentos, mas o objetivo final foi o que faltou ali pra colocar, pra subir.
Talvez se tivesse ganho aquela Champions, não tivesse nem no deveria ter sido nem ok. Nem Talvez ok, tivesse ter subido sido dois melhor. patamares. O Mbappé também com certeza estaria. Talvez tivesse com o Mbappé ali, os dois não valeu a pena. Como não ganhou, uma pena. Vai ficar por aí. Bom, o próximo da lista, e quase o último, é o Jude Bellingham. Ele chegou agora no Real Madrid, 23-24. Foram pagos 120 milhões de euros nele. Não é pouca coisa, mas vamos lá. Vamos dizer que até agora valeu muito a pena. Eu acho que se o Real Madrid tivesse pago mais, ainda ganhou assim La teria Liga. valido. Porra, tem alguma coisa pra reclamar? Ele fez uma primeira temporada espetacular, foi artilheiro de... Não foi artilheiro, né? Assim, efetivamente de nenhuma competição, mas foi uma artilheiro em temporada campo, artilheira. digamos assim. Foi Exato. uma temporada artilheira. Foi uma temporada artilheira. E tudo bem, caiu um pouquinho nessa temporada, mas mudou muito o esquema. O Vinícius Júnior também caiu, isso foi pra dar espaço pro perdeu Mbappé. o Kroos no meio também, Perdeu mudou o muita Kroos, coisa. mudou muita coisa. Essa temporada do Real Madrid ela tá sendo bem estável. Então com ele... então ele junto Mas também... não é culpa dele. Não é culpa dele, não dá pra culpar o Bellingham, falar, porra, culpa do E Bellingham. assim, pô, o cara já chegou lá, assim, já ganhou, chegou ganhando tudo. Chegou fazendo gol no Barcelona, 2 doblete no Barcelona, decidindo o clássico. Ganhou a Champions League, que pesa muito, em cima do ex-clube, inclusive. Olha, não tem como dizer que não valeu a pena. Não vale a pena. Assim, eu não acho que eu não sei você, mas eu vou colocar ele em terceiro. Você acha que já dá pra colocar acima do Cristiano na Juventus? Boa pergunta. Porque assim, eu acho que... Eu acho que sim, porque ele chegou chegando ganhando aqui. Champions e tal. Já põe ele aí e tal. O Bellingham não pagaram um pouco, mas como eu falei, se tivesse pago mais, acho que ainda assim teria sido um bom valor. Sim. Então assim... Eu só acho que não é top. Eu acho que ele poderia facilmente ser o top 1. Quer dizer, assim, futuramente, no caso. No futuro, Assim, eu acho que daqui a 5 anos, talvez a gente pode chegar e não precisar nem pensar. Eu acho que a gente poderia talvez nem pensar e falar, o Bellingham já foi o top 1. Você quer decidir já o valeu a pena? Não, vamos fazer por último. Vamos trazer o até pagaria mais o último. Vamos com calma. Porque agora a gente tem que falar, que agora a gente falamos do que é bom, agora vamos falar do que é ruim. Bom, ele, João Félix. Vamos falar do João Félix. É o nosso último que a gente vai avaliar entre os jogadores, depois a gente vai fazer a primeira e a última. Talvez seja o último e menos importante. Eu não sei, mas com certeza vai concorrer. Menos importante pelo jogo em campo dele, né? Porque pela contratação foi muito ruim. Foi uma das piores do futebol. Pagaram 127 milhões nele, inclusive mais do que a multa rescisória. A multa era 120 milhões. Pagaram a mais pra não ter alguns problemas com o Benfica lá, que o Benfica tinha alguns problemas, enfim. Ele saiu feliz, com certeza. Com certeza, né? Recebeu mais do que a multa. Na verdade, foi uma cordialidade do Atlético de Madrid. Eles nem precisavam ter feito isso, mas tudo bem. Pagaram 127 milhões nele. E assim, é um cara que chegou pra suprir a saída do Griezmann. No Benfica tinha muito potencial, tava jogando bem. Só que assim, é um cara que ele nunca atingiu o potencial que se esperava dele. Parece que ele saiu do Benfica e estagnou ali naquele nível. Se ele jogasse naquele nível... Se ele subisse o nível dele como se esperava, é possível que teria valido a pena, porque o prospect dele, né, a expectativa dele, era pra ser de um dos melhores jogadores do mundo. Ele nunca chegou nem perto disso e acho que com certeza atualmente não é, e eu não vejo isso acontecer no futuro. Eu acho muito improvável. Ele ganhou uma La Liga, mas assim, sejamos honestos. De novo, é a mesma coisa que aquela La Liga aquela La Liga do Coutinho. É uma La Liga que, assim, pro Atlético de Madrid foi importante, mas pra ele não, assim, ele mal apareceu. Atlético de Madrid, você fala, eu ganhei uma La Liga com o Atlético de Madrid. É um feito que você fala, é relevante. Agora, o João Félix, não, com certeza não foi por causa do João Félix. Assim, por exemplo, pro Suárez isso é muito relevante. Pro Suárez, o Suárez saiu chutado do Barcelona, ganhou a Liga jogando pra caralho. Artilheiro e tudo. Agora, o João Félix não fez porra nenhuma na Liga que ganhou. Não jogou, na verdade, não só na Liga que ele ganhou. Ele não fez nada em temporada nenhuma. Temporada. Não, o Simeone não escalou ele, foda-se. E já foi embora. Já foi embora. Tá emprestado aí, tá no Milan, mas também já falam que ele não vai ficar. Mas, porra, foi emprestado, jogou Barcelona, Chelsea. Ninguém sabe onde vai o João Félix, acho que nem ele mesmo sabe. E, cara, é um cara que, assim, acho que já dá pra dizer que flopou totalmente, assim. Você esperava uma coisa dele, ele nunca vai atingir isso. Talvez até consiga alguma coisa ali, um papel meio secundário ali em algum time, mas... Mas ele me passa uma impressão meio de preguiçoso, assim. Você vê ele em campo, parece que ele não corre muito. Bom, você que assistiu futebol brasileiro, você vai lembrar do Roger Guedes. Ele era muito parecido com isso, só que o Roger Guedes eu acho que diria que ele conseguiu resolver. Quando ele jogava no Corinthians, ele
pelo menos tinha uma raça ali, enfim. É que o não dinheiro vou- falou mais alto. Não vou entrar no mérito da saída dele, mas não no nível de jogo, né? Mas vou dizer que no características era até que parecido. São caras assim que parecem meio preguiçosos em campo, mas o João Félix nunca conseguiu resolver esse problema. Então, é um cara que de fato pagou 127 milhões, nunca chegou perto de justificar um valor desse. Dito isso, dá pra cravar que ele foi o pior? Bom, é uma competição difícil. Olha, eu acho que assim, o Coutinho não. O Coutinho O ainda fez Coutinho alguma não, O Coutinho, vamos lá. do seu arrependimento matasse, o Coutinho você está eximido. Se no arrependimento matasse, tá, só pra lembrar, o Coutinho, o Griezmann, o Hazard e o João Félix, né? Vou colocar ele aqui, né? Verdade. A Então, gente vai colocar ele na última categoria. Era melhor ter pago pra não vir. era melhor ter pago pra não O vir. Griezmann, tá bom, vamos lá, o Griezmann. Você acha que Eu acho que o Griezmann não. Eu acho que a disputa é entre Hazard e João Félix. eu colocaria o João Félix. Eu colocaria o João Félix também. Porque, assim, tem outra coisa. O nome da categoria não é só o que foi pior, tipo assim, o que menos fez coisa. É o Porque o cara Hazard que- também não fez nada. Mas aqui o nome da categoria era melhor ter pago para não vir. Assim, Era melhor ter pago pra não vir. o Hazard João ainda Félix. teve lesão, ainda teve problemas ali. Que eu acho que até entendo ali que não dava pra saber. O João Félix não. O João Félix era só. Mano, eu acho que se eles tivessem dado 120 milhões na mão do Benfica e falado, fica aí. Fica com o João Félix aí. Fica. Assina um contrato vitalício com ele, por favor. O João Félix nunca entrará assim. Assina um contrato. O João Félix O João está Félix proibido nunca vai de jogar sair no do nosso Atlético time. de Madrid. Acho que todos os times que ele jogou já assinariam esse contrato. Fala, gente, João Félix aqui não. Acho que deixa ele na última categoria mesmo. Acho que tá descer bem aqui. entregue pra ele. Bom, se a gente terminou de falar de Assim, coisa... eu acho que é válido você falar que foi o Hazard também, mas pelo nome da perdão, categoria, não com terminou certeza foi o João Félix. Com certeza foi o João Félix. E o até pagaria mais. Bom, então vamos lá. Vamos pra melhor contratação. Vai ser a melhor contratação de mais de 100 milhões de euros, né? Tem os três no Valeu a Pena. A gente vai subir um deles. Cristiano na Juventus, Bellingham no Real Madrid e Bale no Real Eu Madrid. acho que Bom, o você Cristiano, pode ver o já Real pode Madrid deixar aí, de né? fora. O Cristiano já pode deixar de fora, porque a gente colocou o Bellingham acima dele. Eu acho que no futuro, se a gente vier aqui um dia e refizer esse vídeo... Talvez nem muito, talvez daqui a 3 anos a gente já mude É de possível. Porque assim, eu vou colocar o Bale, só que ele não é uma unanimidade nem no Real Madrid. Então, eu acredito que ele é o melhor nesse escopo que a gente criou aqui, mas eu vou dizer que o Bellingham, talvez, se a gente for refazer esse vídeo, dá pra refazer tranquilamente, né? Com certeza vão ter mais contratações, enfim. Eu acho que o Bellingham, ele possivelmente vai ganhar, vai pegar essa posição. É que é difícil você, tipo assim, é difícil você ter uma contratação de 100 milhões, de mais 100 milhões, que você fala, nossa, foi muito... Porque é uma pressão muito grande, é uma expectativa muito grande a se suprir, né? E geralmente você só vai pagar mais 100 milhões por jogadores tipo, mais... Que você conhece, que Você são conhece. bons. Você sabe que vão render pra você. Então, eu acho que Então, assim... eu acho que o Bale ali tá bem entregue pra ele, ele ganhou muita coisa, Eu o acho final que o Bale, foi ruim, a gente assim, já falou, mas... O Bale é a única contratação que eu acho que ninguém do clube falaria, não valeu 100 milhões. Eu acho que assim, é a única contratação que... Bom, porque até porque... O Bellingham, de novo, eu já falei, talvez o todo torcedor do Real Madrid ache isso, mas ele ainda pode ter tempo de até cair, se ele fizer muita bosta, Sim, por exemplo. também. Se ele virar um jogador Se ele irrelevante. se lesionar, se ele tiver lesão grave... Ou se ele cair de uma temporada pra outra, tiver problema físico. Exatamente. E E tiver- tem um ponto importante também, né? Porque o Bale, ele ultrapassa esse valor por muito pouco. Então, se você pensar, são basicamente 100 milhões, 100 milhões, 120, não faz tanta diferença pro Real Madrid, mas assim, é um valor considerável. Sim. Então, é um cara que você pagou basicamente, vamos arredondar, 100 milhões, e é um cara que te rendeu muita coisa, ficou muitos anos, rendeu muito título. O Bellingham rendeu 130, vai ser por 135, então Mas assim, bem grande. é uma diferença grande. Então, assim, eu vou dizer que valeu muito a pena, assim, acho que tá bem entregue pra ele essa primeira posição. Ninguém vai falar que foi uma contratação ruim. Teve suas ressalvas, mas eu acho que não vai apagar 5 Champions. Bom, acho que a gente vai terminar nosso vídeo por aqui. Se você quiser discordar com a gente, pode discordar. Deixa aqui nos comentários, a gente vai ler eles. Mas discorde com respeito. Pode xingar a gente se você quiser, mas se você encontrar a gente na rua, não bate. De preferência xinga os jogadores também, porque E xinga o João Félix. tem muito jogador aqui que merece ser xingado, Mais do que a principalmente gente. o João Félix. Bom, então se você quiser, deixa seu like aqui, se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal. A gente ainda tá no começo, então se você puder também compartilhar. Compartilhada aqui, ó, esse canal bacana. Olha só que legal, estamos começando. Se você tiver alguma ideia de vídeo, gente, o que vocês quiserem falar pra gente, comentem aqui que a gente vai ler
vai responder, nos próximos vídeos vai estar aqui. Então, bom, acho que é isso. Obrigado pela sua audiência e Falou. valeu.